Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão de Educação. Agora eu vou fazer a leitura da ata. Ata da segunda reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Óbidos, biênio 2025-2026. Às 8h20 do dia 24 de junho de 2025, nesta cidade de Óbidos, em uma das dependências da Câmara Municipal, reuniram-se os seguintes senhores legisladores: Evandro Júnior, Felipe Guerreiro, Isalina Alves, Robson Souza e Francisco Rosinaldo Guimarães Cardoso, membros da Comissão de Educação, Cultura e Turismo do Poder Legislativo Obidense, da 20ª legislatura, com vista a analisar as seguintes matérias: projeto de lei número 09/2025, que institui o Fórum Municipal de Educação do município de Óbidos e da outras providências; projeto de lei número 5/2025, que trata das diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento anual do exercício financeiro de 2026. Aberta a reunião, procedeu-se à leitura da ata anterior, que depois discutida e votada, obteve aprovação por unanimidade. Após, o presidente da comissão, Robson Souza, colocou em pauta o objetivo da reunião. Logo, se autodesignou para ser o relator do projeto de lei número 05/2025 e, após breve análise, emitiu parecer favorável, que ao ser colocado em votação, obteve unânime aprovação. Por conseguinte, indicou o legislador Evandro Júnior para relatar o projeto de lei número 09/2025, que depois de análise minuciosa, exarou parecer favorável e ao ser colocado em votação, auferiu aprovação por unanimidade dos demais membros da comissão. Como nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, na qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada pelos membros da comissão. Ata em discussão. Ata em aprovação, aprovada por unanimidade. Vou fazer a leitura. Edital de convocação 03/2025. O vereador Robson Souza, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Turismo, usando das atribuições que lhe são conferidas, resolve convocar os senhores legisladores, membros da Comissão de Educação, Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Óbidos, para comparecerem a uma reunião que se realizará no dia 8/9, às 9h, no plenário do Dr. Emanuel Simões Rodrigues, com o objetivo de tratar dos projetos que encontram-se tramitando nesta comissão. Desse a ciência, publique-se e cumpra. Sala das sessões da Câmara Municipal de Óbidos, plenário do Dr. Emanuel Simões Rodrigues, 7 de outubro de 2025, vereador Robson Souza, presidente da comissão, cientes, vereador Rosinaldo Cardoso, Felipe Guerreiro, Isalina Alves e Evandro Sarrazin Júnior. Eu gostaria de justificar aqui a presença do vereador Evandro Sarrazin, porque ausência. Ele encontra-se em Santarém. Nós vamos escolher o relator para que ele possa analisar o projeto de lei número 24/2025, que é de autoria da vereadora Isalina Alves. Mas antes da escolha do relator, eu gostaria de franquear a palavra para os membros.
Oi, bom dia a todos. Presidente, em seu nome eu cumprimento a mesa, vereador Rosinaldo, vereador Nael Vasconcelos, cumprimento a todos que nos acompanham aqui na plenária, na galeria. E hoje, nessa reunião da Comissão de Educação, falar um pouquinho aqui do que se trata o projeto de lei, a cultura empreendedora na escola. Ele é um tema transversal, ou seja, isso não onera ao executivo, porque não terá contratação de mais um educador de empreendedorismo, não tem contratação de profissional. Pelo contrário, através das instituições que fomentam o empreendedorismo a nível de Brasil, e aí, na nossa região, nós podemos contar, sim, com o SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, para que o corpo docente, ou seja, os professores, eles sejam treinados, né, nesse tema. Então, dos 6 aninhos, 7 anos de idade, até ele sair do 9º ano, todo professor ele tem uma visão do tema empreendedorismo. Exemplo, o professor ele vai falar de biologia, é o professor de biologia. Então, ele vai falar sobre fotossíntese, ele vai falar de plantação, ele vai falar de vegetação, mas ele também, dentro daquele tema, ele estimula aquele aluno a empreender, a gerir um negócio a partir dos recursos naturais. Na parte comportamental, todos os professores eles serão treinados para isso, e isso que eu acho, presidente, uma grande vantagem ao nosso corpo docente, porque o senhor percebe, por exemplo, que tem muito profissional que ele recebe o salário dele e 5 dias depois ele não tem mais recurso financeiro. Ele já gastou muito além do que aquilo que ele recebia, né? Ele gasta muito além, as suas despesas são elevadas, muito elevadas, acima das suas receitas, que é o seu salário. Então, dentro do treinamento da educação empreendedora, eles são treinados, sim, a ter uma educação financeira, a gerir o próprio negócio. Então, é bacana que a gente comece com os professores. Os professores são treinados para isso, para não ficar endividado, não ficar fazendo um empréstimo em cima do outro, porque o que acontece no final de tudo é o sofrimento dessas famílias, porque no final, muitas vezes, o nosso servidor público ele fica só com contra-cheque na mão, né? Então, dentro do empreendedorismo, esse professor ele vai ser treinado a ter uma educação financeira, e aí vem o lado comportamental, que eu acho muito bacana, vereador Robson, os nossos alunos saindo do ensino fundamental maior sem saber o que eles querem da vida, que é o estabelecimento de metas. Não é? Então, nossos professores eles serão educados a falar de metas dentro da sua disciplina. O que vocês querem para a sua vida? Eles vão ser treinados para identificar oportunidade, mas ter iniciativa. Ou seja, que oportunidades de negócios vocês encontram em Óbidos? Porque hoje a gente senta muitas vezes com a juventude vai dizer que aqui não tem nada, que ela quer terminar o ensino médio, ela quer ir embora para Santarém, para Manaus, para Belém. Não está errado, não está errado. Mas, na hora que essa educação empreendedora ela foi implantada, você percebe que há um novo olhar sobre a cidade. A cidade tem, sim, oportunidades de negócio, é muito claro isso. Porém, o corpo docente ele vai treinar esse menino para ter iniciativa. Eles serão treinados a desenvolver neles a habilidade de persuasão. E isso eles vão levar para a vida ainda escolar, porque chega lá na faculdade, eles têm que defender um TCC. Como é que eles vão convencer a banca que vai votar, que vai pontuar o projeto deles, que aquele projeto defendido no TCC é bom? Então, o poder de persuasão e rede de contatos, ela sim, é fundamental na vida acadêmica e na vida profissional. Eles serão treinados através da educação empreendedora a correr riscos, mas riscos calculados. Não é o jovem mergulhar em qualquer situação sem calcular o que aquilo pode dar errado. Então, todos esses comportamentos nós chamamos de CCE, característica do comportamento empreendedor. Os nossos alunos, eles terão esse conhecimento, eles terão essa visão. Então, eu creio que talvez é uma semente plantada, se esse projeto for implantado na rede municipal. Hoje nós temos um município que está sendo o maior sucesso, inclusive, presidente,
o SEBRAE colocou à disposição de trazer o prefeito e a secretária de Educação do município de Novo Progresso. Eles implantaram e está sendo um sucesso na cidade de Novo Progresso. Eu tenho certeza que as nossas crianças ganharão, talvez daqui a 15, 20 anos, nós teremos uma geração empreendedora. E aí, vocês podem me questionar também, mas aí ninguém mais vai querer passar no concurso, ninguém mais vai querer trabalhar de carteira assinada? Claro que vai. Porém, o comportamento daquele que tem uma visão empreendedora dentro de uma empresa é o que nós chamamos de intraempreendedorismo. Ele não vai ali só para ganhar um salário, mas ele se comporta como o próprio gerente, ele faz com que aquela empresa que o contratou, ela cresça e ela fomente geração de emprego e renda. Eu tenho certeza que Óbidos só tem a ganhar com a implantação da cultura empreendedora na rede municipal de ensino. Vereador Rosinaldo, senhor. Vereador, eu gostaria de parabenizar, né, pela iniciativa da criação desse projeto. Tenho certeza que vai contribuir muito com o nosso município. Eu vou me autodesignar como relator, tá certo? Do projeto. Então, nada mais havendo a tratar, eu gostaria de, em nome de Deus, encerrar a sessão. Sim. Tudo certo. Oi, presidente. Eu tenho algumas pautas assim que eu penso que é de total relevância para a gestão pública e para os pais. A primeira coisa que vários pais me procuraram é sobre os recursos das, como é que a gente chama? Mês de junho, as quermesse, né, que tem nas escolas. Então tá, tem uma quermesse na escola, aquela escola ela recebe um recurso. Esse recurso, como que eles estão prestando conta? Eu estou recebendo essas reclamações, inclusive, eu prometi que hoje eu traria para o senhor. Então, assim, nós fizemos uma quermesse, por exemplo, eu vou falar da quermesse do meu filho que eu estive, né, no Manuel Valente do Couto, foi uma quermesse linda, muito linda, os pais se envolveram. Assim, o que eu soube da prestação de conta foi por alto, né? Esse recurso, ele foi investido e alguns pais têm me procurado que hoje não tem esse recurso. Então, o que eu penso? Aqui houve uma denúncia, inclusive, peço permissão ao vereador Erneison, sobre os jogos os campeonatos. A hora que o recurso ele entra no setor público, ele se torna público. Então, ele tem que ir para uma conta onde, de fato, se faça uma prestação de conta transparente. E não para o Pix da diretora, do Pix do diretor, para o Pix da professora. Então, eu julgo necessário a nossa comissão fazer uma busca nas escolas dessas prestações de conta, porque até uma sugestão que eu tenho dado é que esse dinheiro deveria cair na conta do conselho escolar. Tem um conselho lá com o CNPJ que recebe um recurso, não é muito, a gente sabe, alguns que recebem 3 mil, 5 mil, mas é para comprar alguns produtos necessários. Pela conta, o CNPJ desse conselho escolar que está lá é algo mais transparente. Então, presidente, eu gostaria assim, de solicitar que a gente possa encaminhar. Vamos começar pela escola, onde eu sou mãe, tá? E aí a gente pode estender a prestação de conta. E a gente vai pedir a prestação de conta com as notas fiscais das quermesses, o que já foi executado, e das vendas, né? Por exemplo, tem uma cantina na escola, esse recurso, inclusive o Pix está na parede, não é nenhum segredo, isso aqui que eu estou falando não é segredo, cai na conta da diretora, e aí isso tem inquietado o meu coração. Se tem uma cantina na escola, o Pix é da diretora, como você está prestando conta disso? De que forma? Porque a hora que eu estou vendendo lá dentro e não há uma cessão daquele espaço, cessão de uso, que poderia ter uma licitação para alguém concorrer e ganhar a cantina, e ela paga mensalmente para a escola o aluguel. Mas uma vez que a própria escola que faz isso, faz necessário, sim, a prestação de conta desses valores. Então, via requerimento, que nós possamos solicitar a questão do esclarecimento da conta dos valores que caíram na... E aí nós não vamos nem poder dizer na conta do conselho, né, presidente? Porque o Pix utilizado era da diretora, né? Que ela possa apresentar a essa comissão de educação o porquê que não foi dado o Pix do conselho escolar,
né, se ela pode prestar conta através de notas fiscais com tudo que foi executado. E uma coisa assim que tem me inquietado, por exemplo, nessas escolas, e a partir daí a gente vai averiguar em todas, presidente e vereador Rosinaldo Cardoso, eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz uma denúncia na tribuna sobre o valor milionário da limpeza de centrais de ar, né? De milhões mesmo, para limpar e manter. E hoje muito se justifica que o dinheiro da quermesse, o dinheiro das vendas, é para limpar a central de ar. Então, isso gera uma confusão imensa na minha cabeça, como fiscalizadora do povo. Então, é importante, gente, eu deixo essa pauta para que seja encaminhada ainda essa semana. Vamos começar pela Escola Manuel Valente do Couto, porque eu não falo só como vereadora, mas como mãe. Tá? Solicitar a prestação de conta da quermesse, a explicação e prestação de conta das vendas da cantina, para que a gente possa avaliar e não punir, mas orientar o que é correto de se fazer. Obrigado, presidente. Vereadora, realmente, nós, enquanto Comissão de Educação, é importante que a gente esteja fiscalizando essas escolas, né? São 15 escolas ao todo no meio urbano, que ainda não foi feito esse trabalho pela comissão, nós fizemos várzea, como todos são sabedores, e algumas de terra firme. Assim, a gente sabe que tem escolas que recebem realmente o valor mais alto do PDD, né, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, pode investir em iluminação, reforma, ampliação, em várias situações ali que vão trazer melhorias. E sobre essa situação aí que a senhora trouxe, realmente a gente precisa averiguar enquanto comissão, né? Vai estar verificando em que está sendo investido, se tem saldo ainda. E sobre essa questão das centrais, também outra situação, se realmente existe a empresa, então cabe a essa empresa fazer esse serviço, né? A gente tem que estar averiguando em loco essa situação, se realmente está sendo dessa forma. Então, vamos estar solicitando veículo para que a gente possa, na semana, estar indo em todas essas escolas, fiscalizando não só, vereador, essa questão, né? Mas as outras questões também que nós estivemos fiscalizando nas escolas que nós estivemos presentes. Merenda, transporte, a questão do quadro de servidores, se tem aluno que tem laudo, que está realmente sendo acompanhado, quem é esse profissional. Então, esse trabalho que a gente sempre desenvolveu enquanto presidente pretende estar aí estendendo, tá certo? Mais alguma coisa, vereador Rosinaldo, alguma colocação, vereadora Isalina? Não. Só um minuto, eu queria, já que você me deu a oportunidade de falar, agradecer o projeto da vereadora Isalina. O empreendedorismo realmente faz a diferença em qualquer setor, isso não resta dúvida, e principalmente para a nossa cidade, que é carente desse setor, será fundamental, principalmente iniciando pelas escolas. Isso aí não resta dúvida. Só a questão de precaução, essa questão do recurso adquirido pela escola. Eu não sei se competiria a nós fazer essa fiscalização ou ao conselho escolar. É só essa dúvida minha. Se houver possibilidade de a gente ter essa certeza que cabe a nós fazermos essa fiscalização, tudo bem. Na minha opinião, eu acho que caberia ao conselho escolar. A associação de pais e mestres da escola, tudo. Pois não. Vereador, muito bem colocado, né? Eu acredito que, antes de mais nada, nós, enquanto comissão, poderíamos estar nos dirigindo ao Conselho de Educação para conversar com todos os membros, né? Se necessário, até com o jurídico, para pedir orientação, para que depois a gente possa estarmos nos deslocando até as escolas. Bora fazer a coisa correta que o negócio dá certo. Agradeço a colocação, e aí eu penso, inclusive, que como iniciativa, nós poderíamos enviar um requerimento, como eu solicitei primeiro pelo Valente do Couto, a gente solicitaria o Conselho Escolar para uma reunião lá na escola, nessa visita, né? Marcaria o dia da visita, todinho para fiscalização, mas
a pauta principal seria ouvir o conselho, de fato. A vereadora Lilene, em uma das sessões, ela até solicitou que o presidente estivesse aqui, solicitou tribuna. Eu achei muito importante aquele requerimento, porque não são todos os vereadores realmente que atuam nessa área da educação e que realmente têm informação do trabalho do conselho na questão da autorização de escola, das fiscalizações. E eu acho super importante que eles pudessem vir a essa casa, né, para que pudesse explicar qual é o trabalho do conselho para a sociedade, para os vereadores também. Eu vou até estar entrando em contato com o Júnior Barros, que é ele o presidente agora, para saber da possibilidade, né, de ele estar vindo aqui na Câmara também. Sim, todas as escolas têm um conselho também e cabe a eles também, por exemplo, a prestação de contas, pelas informações que eu tenho, eles têm que prestar conta para o conselho. Por isso que eu falei, então, a gente dá o primeiro passo, é mandando o requerimento para o conselho escolar, de lá dessa escola, para a gente ouvir primeiro deles, né? Tá, presidente? Obrigado. Ok, está correto. Primeiro o conselho escolar, depois o conselho de educação, e aí nós vamos verificar de que forma nós vamos estar nos deslocando até essas escolas para fazer essas fiscalizações. Eu gostaria de agradecer os vereadores Alina, vereador Rosinaldo, né, que estão presentes hoje na reunião. Agradecer aos vereadores que estiveram presentes, a população albidense que nos acompanha, e em nome de Deus, da população albidense, eu declaro como encerrada a reunião da Comissão de Educação, Cultura e Turismo.